iniciamos então mais um culto online da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Taquarituba, São Paulo, esperando que você seja abençoado conosco por estar adorando a Deus, glorificando o nome de Jesus Cristo por toda a terra, e mesmo dentro da sua casa, no seu lar, ou até mesmo, quem sabe, no seu celular você esteja assistindo esse culto, a sua vida seja abençoada pela Palavra de Deus, a Palavra de Deus fale ao seu coração e faça com que você e eu nos voltemos ao real sentido da existência humana, que é só um, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos então adorá-lo juntamente uns com os outros. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos abençoe durante a nossa caminhada aqui na terra. Pedimos que o Senhor seja propício a nós, Deus, com bênçãos sem medidas. E eu peço, Deus, que o Senhor esteja fortalecendo cada passo que damos. Por mais obstáculos, dificuldades que enfrentemos, Deus, nessa vida, que nós possamos sempre olhar para o Senhor como sustentador de cada um de nós. Que o Teu poder, a Tua unção, a Tua orientação, Deus, que é tão perfeita, esteja sobre nós, que a Tua graça, amor e misericórdia venham sobre nós também, Deus, para que nós possamos encontrar o real sentido da vida e o sustento para ela, Deus, sustento verdadeiro. Não baseado em coisas passageiras, mas em coisas eternas, vindas do Senhor. O Senhor esteja nos abençoando, Deus, este culto, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus,
em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. O meu prazer é te adorar, e o meu prazer é te adorar, e o meu prazer é te adorar, e o meu prazer é te adorar. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Celeste pátria sim, é para onde vou. Embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provida lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu. Reconciliai-vos já com Deus.
Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador. Pois quem o receber no reino vai viver, vem em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, que flui a redenção, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Quem deu maior destaque na história mundial em relação às peregrinações foram os monges da Ordem Cluny, na Europa, na Idade Medieval. Essas peregrinações tinham um significado para a vida religiosa desses homens e acabaram por ser praticadas por outras pessoas, as quais partiam de todos os lugares da Europa. Logo, essa prática também espalhou-se por diversas partes do mundo. As peregrinações, elas são um fenômeno social, onde as pessoas de diversos lugares do mundo se dirigem para outros locais da Terra por vários motivos. Algumas se dirigem, peregrinam por motivos financeiros, mudam-se para um país que possa lhes proporcionar um melhor ganho. Por motivos intelectuais, mudam-se para estudar ou aperfeiçoar-se academicamente. Ou também por motivos religiosos, para supostamente terem experiências com o transcendental. A definição de peregrino é uma pessoa que é um estrangeiro, ou seja, faz parte de outro lugar e está de passagem por um lugar diferente. Pensando nessa temática da peregrinação, eu gostaria de convidar você a ler comigo o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1, 2 e 17, e também o capítulo 2, versículos 11 e 12. O texto bíblico diz o seguinte, no capítulo 1, versículos 1 e 2, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora, capítulo 1, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O capítulo 2, versículos 11 e 12 fala o seguinte: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O povo de Deus, em diversos momentos da história, peregrinou por diversos lugares diferentes. Deus, em sua conversa com Abraão, quando Deus chama Abraão, ele adiantou para Abraão que a sua descendência seria peregrina em terra alheia por 400 anos, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Deus relembra isso muito tempo depois ao seu povo, essa conversa que ele teve com Abraão lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 34. Portanto, a peregrinação é uma realidade na vida de todo filho e filha de Deus. O apóstolo Pedro, em nosso texto base,
ele está afirmando essa realidade quando ele aponta para a caminhada cristã como sendo uma peregrinação temporária dos discípulos e discípulas de Jesus aqui na terra, reafirmando as palavras de Davi, escritas no Salmo 119, versículo 19, quando ele diz: sou peregrino na terra. E também o que Jesus falou sobre os seus discípulos e discípulas no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 11, 14 e 16. Jesus falou o seguinte: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Eles não são do mundo como também eu não sou. Essas afirmações bíblicas, elas revelam que os cristãos estão de passagem por esse mundo, no sentido de que eles não fazem parte do sistema rebelde contra Deus, mas aguardam a restauração de todas as coisas na segunda vinda de Jesus, e a partir de então, quando eles habitarão com Jesus em novos céus e nova terra. Porém, ainda aguardando este grande dia, ainda vivem em meio ao mundo, de forma a agradar a Deus em suas condutas, palavras e ações. E apesar disso, ainda enfrentando muitas mazelas causadas pelo pecado na existência humana, o cristão verdadeiro, o verdadeiro discípula e discípulo de Jesus, conscientes disso, entendem que a sua peregrinação ainda contém obstáculos. Mesmo sendo um crente em Jesus Cristo, a peregrinação dos crentes em Jesus contém obstáculos. Conforme o relato de alguns peregrinos que caminham os 800 quilômetros da rota mais popular do famoso caminho de Santiago de Compostela, que fica entre a França e a Espanha. Aproximadamente a pessoa leva 35 dias nessa caminhada para percorrê-la toda. Dizem esses peregrinos que eles enfrentam vários obstáculos de diversas naturezas. Obstáculos físicos, quando eles então criam bolhas nos seus pés, pedrinhas que entram em seus calçados, dores musculares. Também enfrentam obstáculos climáticos, montanhas nevadas e planícies com muito calor. E também obstáculos alimentares, porque eles não podem deixar faltar comida nem água, visto que alguns lugares nem casas têm por perto. Ou até mesmo obstáculos emocionais, a solidão, muitos deles realmente caminham sozinhos, e a saudade da família. Esse fato ilustra muito bem a peregrinação dos cristãos nesse mundo, pois da mesma forma como os peregrinos encontram obstáculos no caminho, os discípulos de Jesus também encontram e encontrarão diversos obstáculos. Os discípulos e discípulas de Jesus encontrarão obstáculos físicos. Sentirão dores, sim, que muitas vezes impossibilitarão eles de agir e reagir. A idade também vai chegando e debilitando seus corpos. As doenças e enfermidades que às vezes podem até os acometê-los, talvez até definharão as suas vidas. Encontrarão também obstáculos emocionais, as preocupações com a família, com o sustento da mesma, a dificuldade de administrar situações trágicas, a preocupação com familiares que se encontram perdidos e sem esperança. Também encontrarão obstáculos espirituais, muitas vezes a falta de compromisso com Deus, talvez uma vida simplesmente religiosa, há pecados que não confessados que precisam ser confessados para que a caminhada se torne mais leve. Os obstáculos serão muitos, porém, todo discípulo e discípula de Jesus conta com o cuidado do Pai Celestial, o qual é amoroso para com eles e os vai sustentando durante a peregrinação. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 37, conta que muitos discípulos e discípulas de Jesus enfrentaram obstáculos terríveis em sua peregrinação neste mundo. O texto diz o seguinte: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Os discípulos e discípulas de Jesus encontrarão obstáculos físicos. Muitas vezes eles lutarão com esses obstáculos, talvez até pensando que perderam as forças, porém eles continuarão contando com o cuidado do nosso Pai Celestial. E a peregrinação, apesar de ser difícil, conter obstáculos, ela precisa ser vivida. Essa é uma realidade. Na cultura popular, na arte do cinema, pouquíssimos atores usam ou usaram dublês. Em seus filmes,
Por exemplo, Richard Dean Anderson, o famoso MacGyver, nunca usou um dublê para as cenas mais perigosas que ele teria que fazer filmar. O Jack Chan, né, também não usa e não usou dublês em seus filmes. Apesar dos obstáculos existirem, a peregrinação dos cristãos nesse mundo inevitavelmente precisa ser trilhada por eles. O cristão não terá um dublê para sofrer as dificuldades da vida por ele. A vida real, não a dos cinemas, dos filmes, aquela vida que Deus dá a cada um dos seus filhos e filhas e a vida que Deus quer que eles vivam na sua dependência e confiando nele. Hoje em dia, existe uma crise mundial com relação à personalidade, pois encontramos muitas pessoas tentando viver uma vida que não é a sua, ter o que não têm ou não podem sustentar. As redes sociais estão aí para escancarar essa crise. Há um fato escrito na Bíblia, por exemplo, de um homem chamado Simão, o mágico. Você encontra no livro de Atos, capítulo 8, versículos 13 e versículos 20 a 22. Este homem supostamente havia abraçado a fé cristã, porém, em um dado momento, talvez por uma ambição pessoal, ele tentou até mesmo comprar o poder que havia nos discípulos. E foi justamente Pedro, o escritor do nosso texto base, que repreendeu esse homem e o exortou a procurar viver uma vida cristã autêntica e se arrepender daquele pecado. Pois todo homem e mulher cristãos devem viver um procedimento exemplar, conforme diz o nosso texto base, para glorificarem a Deus em sua peregrinação neste mundo e não a si mesmos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, uma parte do nosso texto que lemos no início, diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro diz: que sois? Sim, eu e você, cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, filhos e filhas de Deus, precisamos assumir e viver a nossa peregrinação aqui e agora, confiando no cuidado amoroso do nosso Pai. Os planos seriam sair de Southampton, Inglaterra, e chegar em Nova York. Era a madrugada gelada do dia 15 de abril de 1912. No entanto, o itinerário do RMS Titanic fora obstruído por um iceberg. Logo, esse navio não terminou a sua primeira viagem e afundou. Peregrinações programadas pelos seres humanos muitas vezes falham por causa do cansaço, esgotamento físico e mental, por falta de recursos, por planejamentos mal estruturados ou pelo simples desânimo. No entanto, a peregrinação que Deus projetou desde a eternidade para todo aquele que compreende e caminha pelo itinerário divino tem a certeza da chegada ao destino final. A peregrinação, apesar de difícil, apesar de conter obstáculos, precisa ser vivida pelos filhos e filhas de Deus, porque tem a certeza da chegada. E essa chegada quem garante é Deus. Nenhum detalhe desse itinerário falha ou falhará, pois o Pai que é presciente, Ele cuida de cada ato da história para o propósito de cumprir o seu plano eterno na vida do seu povo. Mesmo que os percalços e a vontade de desistir muitas vezes venham sobre a vida do peregrino, este chegará ao final de sua peregrinação, pois a chegada não depende e não conta com recursos limitados, com recursos meramente humanos, mas com recursos inesgotáveis, provenientes dos mais altos céus, onde Deus mora. O livro de Atos, capítulo 13, versículo 17, diz: O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com um braço poderoso. A certeza da chegada ao final da peregrinação é sustentada na vida do povo de Deus, hoje, pelo mesmo braço poderoso que tirou o povo do Egito e sustentou eles no deserto. O braço poderoso de Deus. Deus continua sendo o mesmo, sempre. Deus não muda. Ele continua cuidando de seu povo na peregrinação, os conduzindo no cumprimento do seu divino desígnio.
Deus tem uma promessa de descanso da peregrinação ao seu povo. Ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 19: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Pois em Jesus, Deus garantiu paz ao seu povo diante da sua presença. Pela reconciliação que ele efetuou em favor do seu povo, por meio do sangue de Jesus na cruz, para que esse povo pudesse estar em sua presença, para todo sempre. Ele tornou então homens e mulheres, ora pecadores, em membros de sua família, a família de Jesus. Aqui, nós cristãos somos peregrinos, porém temos a certeza de que temos um lugar de chegada. Mateus capítulo 25, versículo 34 diz o seguinte: então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você e eu peregrinamos aqui nesse mundo, o qual é cheio de obstáculos. Mas há, segundo a Bíblia, duas formas de peregrinar. Uma é uma peregrinação sem esperança imortal. A outra é a peregrinação com esperança e de vida eterna com o Pai Celestial. Qual dessas duas peregrinações você tem trilhado? Como você enfrenta os obstáculos da peregrinação? Como você tem vivido essa peregrinação chamada vida? Você tem certeza que chegará a algum lugar? Convido você a olhar para Jesus, o qual disse que é o caminho. Outros caminhos são alternativos, mas dão em morte. O caminho que dá vida eterna é Jesus. A peregrinação correta, que traz vida eterna, é o caminho chamado Jesus Cristo. Trilhe esse caminho, peregrine por esse caminho. Mesmo que os percalços, as dificuldades do mundo sobrevenham, todo aquele que caminha o caminho Jesus Cristo, ele tem confiança em Deus, ele vive de uma forma confiante em Deus e ele tem certeza para onde ele está indo. Conforme nos diz Pedro, que Deus é o Pai daqueles que o têm como Deus e Senhor de suas vidas, você reconhece Deus na pessoa de Jesus como seu Salvador e sustentador na peregrinação? Se não, olhe para Jesus, volte-se para Jesus, o reconheça como único e suficiente Salvador, e assim você terá condições de trilhar a peregrinação com uma verdadeira esperança de vida eterna. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos sustente na peregrinação. Senhor, nós agradecemos porque a Tua Palavra sempre fala aos nossos corações. E nós sabemos, Deus, que nessa mensagem não foi diferente. Com toda certeza, a Tua Palavra nos desafia, Deus, a confiarmos em Ti na peregrinação da nossa vida aqui nesse mundo. E crer, Deus, que sustentados pelo Senhor é possível nós enfrentarmos as dificuldades da vida. Pedimos, Pai, que essa mensagem fale ao nosso coração, que ela nos anime, que ela nos incentive, Deus, a buscarmos cada vez mais o Senhor, ainda mais como o dia que o Senhor está para vir se aproxima, como a Tua Palavra mesmo fala. Eu peço, Deus, que o Senhor sustente cada filho e filha do Senhor durante essa semana, durante o restante desse ano, Pai. Mesmo enfrentando algo mundial, uma pandemia mundial, nós possamos estar sustentados e também confiantes que o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, na nossa jornada, na nossa peregrinação. Sustenta, conforta, consola, Deus, e nos ajuda a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E também, Deus, cada vez mais pessoas que são agentes do Teu amor aqui na terra. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, Deus Filho, e a eterna compaixão e consolação do Espírito Santo, que é Deus, estejam sobre nós, povo do Senhor, e por toda a nossa peregrinação aqui na terra, até aquele grande dia em que veremos o Senhor voltando entre as nuvens, tendo um encontro para sempre com o seu povo. Amém.